Perashá Yitro. E a gente vai comentar principalmente a revelação do Eterno no Monte Sinai. Nessa Perashá, já saímos do Egito, já atravessamos o mar, já estamos 3 meses depois andando pelo deserto, e a gente alcança aí o Monte Sinai, Har Sinai. Primeiro, uma localização do Har Sinai. Har Sinai Sinai é uma palavra que quer dizer algo como lua. Lua. E muitos acreditam que era como se fosse um templo da lua. Mas não é bem isso. Na verdade, os desertos, eles têm nome de lua. Por ser uma coisa deserta por completo. O Sinai é um exemplo. Saara é outro exemplo. O nome é Sahara, com um rei. E Sahara, numa linguagem semita, aramaica, hebraica, quer dizer também lua, que representa justamente esse deserto. Então, no Monte Sinai, se deu justamente essa revelação do Eterno, seria algo mais próximo da terra de Israel, ou seja, do sul da terra de Israel. Ali seria o verdadeiro Sinai. E a gente permaneceu por muitos anos numa cidade chamada Kadesh Barnea, até completar o ciclo de 40 anos, que foi para a mudança daqueles que saíram do Egito e para aqueles que deveriam entrar no Egito. E aí a gente contornou pelo sul de Israel, onde seria a terra dos Edomitas, contornamos o Mar Morto, já saímos na altura da cidade de Jericó, onde a gente atravessou ali o Rio Jordão. Então, Monte Sinai. Lá no Monte Sinai se deu a revelação do Eterno. E isso é tão impactante para a história do povo, que as mitzvot, os mandamentos que nós temos da Torá, lembram, em geral, 2 episódios. Yetziat Mitzrayim e a revelação no Monte Sinai. Então, quando se fala Zecher Yetziat Mitzrayim, isso é uma lembrança da saída do Egito. Por exemplo, o Tefilim. O tal Tefilim é uma lembrança da saída do Egito, que Oceano Hashem Mitzrayim Beyad Hazaká, que nos tirou o Eterno do Egito com seu braço forte. Também a outra lembrança é Zecher Lema'aseh Bereshit, lembrança da criação do mundo. Então nós temos 2 maneiras claras de alcançarmos o Eterno, de dedicarmos ao Eterno. Uma é através da revelação do Monte Sinai. Essa revelação do Monte Sinai é uma revelação de cunho religioso, de cunho místico. Apesar de ser místico, mas aconteceu na realidade. Então, aqueles que estavam lá ao pé do Monte Sinai, eles vislumbraram, todos eles, essa revelação de Deus lá. Então, através desse conhecimento dentro da própria Torá, você chega direto ao Eterno. Por isso que muitos segmentos judaicos dizem, estude só a Torá, para que você possa chegar ao Eterno diretamente. Enquanto que outras escolas rabínicas dizem, não, tu deve estudar também conhecimento ampliado do ser humano. Matemática, química, física, biologia, todos os campos do conhecimento humano. E a pergunta, mas por que eu devo estudar isso? E quando a gente se refere a Maaseh Bereshit, a criação do mundo, então tu vais conhecer o Eterno através da tua própria criação. Como é a criação do Eterno? Tu vê as medidas da Terra, medida do espaço, vai ver as criaturas, o seu mundo micro, e assim muitos conhecimentos do Eterno. Então, Maaseh Bereshit é como se fosse uma Torá sem texto, que você vai estudar a criação do Eterno e conhecer o próprio Eterno. Mas a pergunta é a seguinte, entre essas 2, qual eu devo me concentrar? Bom, uma não elimina a outra. Na verdade, o Maaseh Bereshit, da criação do mundo, ela é uma preparação para que você possa entender plenamente a revelação de Deus
lá no Monte Sinai. É o que foi dito lá no livro de Samuel, capítulo 8, quando o povo pediu para Samuel que nós tivéssemos um rei. Aí Samuel disse: vocês querem um rei? Mas tomem cuidado, pois as suas filhas serão perfumistas, cozinheiras, padeiras para o rei. Isso daqui a gente aprende que essas ciências de conhecimento do Deus, eles servem para nós, perfumistas, cozinheiras e padeiras. Que a gente possa realmente usufruir do verdadeiro conhecimento do Eterno. Então, por isso que muitos sábios se destacavam em vários ramos do conhecimento. Na medicina, na cosmologia e assim por diante. E até o dia de hoje. Faz parte de uma cultura, digamos assim, judaica, o estudo extremado do conhecimento humano. Mas na revelação de Deus no Monte Sinai, onde Deus fala os 10 mandamentos, há também aqui, logicamente, uma discussão, se Deus falou plenamente os 10 mandamentos, ou então, como é dito numa explicação, Deus fala os 2 primeiros mandamentos, o povo treme de medo e diz: Moshe, fala tu com o Eterno, que ele te disser, nós ouviremos e cumpriremos. Em outra passagem, é dito o contrário: nós cumpriremos e ouviremos. Aqui a gente não venha a morrer ao ouvir a palavra do Eterno. Bem, então, nessa revelação, todo aquele povo que estava ali no Sinai, todos aqueles que saíram do Egito pela liberdade, a liberdade era o objetivo dele, alcançarmos esse serviço divino, de termos esse mérito de conhecer realmente o Deus verdadeiro. Por isso que é dito, numa passagem lá no capítulo 19, Deus diz para Moshe: vou aparecer para ti, Peav Reanan, na espessura da nuvem. Peav Reanan. Bom, como eu disse no começo, foi um evento físico, verdadeiro, que todo o povo vislumbrou essa revelação, mas bora esmiuçar os detalhes. Então, o que é Beav Reanan, nessa espessura da nuvem? Então, a palavra espessura, Av, ela é escrita Ain, Bet. Aqui tu aprende Ain, Bet. Ain vale 70 e Bet vale 2. São 72 letras que compõem o nome divino, o nome inefável, de 72 letras. Então, em outros versículos da Perashá de Bechalá, na semana passada, são 13 em sequência, que ambos contêm 72 letras. Daqui, cabalisticamente, o rabino Abraham Abulafia, da Idade Média, grande cabalista, escreveu a Torá da Tziruf, a Torá das combinações. Segundo ele, era o modo de você alcançar a profecia e ter esse contato com a luz divina direta. Então, desse versículo, ele escreve, está em sequência os 3 versículos. Então, tu pega a primeira letra do primeiro versículo, a última letra do segundo versículo e a primeira do terceiro versículo. Depois, a segunda letra do primeiro versículo, a penúltima do segundo e a segunda do primeiro. E assim tu vai. Terceira do primeiro versículo, a antepenúltima do segundo versículo e a terceira do terceiro versículo. Aí tu vai formar as tríades que compõem o nome do Eterno, 72 letras. É o que a gente vê geralmente, esses quadros que demonstram o nome de Deus formado de 72 letras. E chama-se em hebraico Yosher e Pur Yosher. Você vai direto, contrário, direto. Mas o rabino Abulaf explica que tem outras formas de você também alcançar esse nome divino. Uma delas é o Yosher Yosher, a direto. Pega a primeira letra do primeiro versículo, primeira do segundo, e a terceira. E assim tu vai, uma sequência natural. Segunda, segunda, segunda.
Então, existe, segundo ele, 10 maneiras de você conseguir isso. Então, a profundidade que é de você realmente alcançar esse nome divino. O que é esse nome divino? O Midrash e outros comentários dizem que a maneira que foi para Moshe utilizar esse nome divino para abrir, por exemplo, o Mar Vermelho, quando ele teve que matar aquele egípcio lá no Egito ainda, depois teve que fugir, então está escrito, quando ele viu depois daqueles 2 hebreus brigando no dia seguinte, um deles disse, tu quer nos matar? Como tu disseste ontem. Então, que ele teria dito esse nome inefável, e aí acabou matando o egípcio. Bom, então, somando essas tríades, os 72, vai dar 216. E esse número corresponde à bênção que Jacó deu aos seus filhos, e na bênção de Yehudá, lá no capítulo 49 de Bereshit, Gênesis, ele diz, Atá Yodurra Arreira, e a ti te louvarão teus irmãos. E diz que Urarie, como um filhote de leão, será Yehudá. Então a palavra leão aqui, Ariê. Em hebraico, o leão é Ari. Aleph, Resh, Yod. Mas aqui ele falou para Yehudá, Ariê. Que é traduzido como fosse um leãozinho, digamos assim. Ariê. Mas por que ele usou o termo Ariê? Ariê. Porque se a gente somar o valor numérico dessas letras, dessa palavra, olha quanto vai dar. Ariê. Aleph é 1. Resh, 200. Yod é 10. E o Re é 5. Total deu 216. Que é o total daquelas tríades do nome do Eterno, de 72 letras. Então, ele estava passando para Yehudá, na verdade, esse nome sagrado do Eterno. Ele seria como se fosse o fiel depositário, o guardião desse nome. Da mesma maneira, quando o profeta Yeshayahu se referia ao templo de Jerusalém, ele chamou Ariel, está no seu livro. Quer dizer, o leão de Deus. Por que ele falou isso? Fisicamente, o templo de Jerusalém, na sua parte onde ficava o edifício do templo, ele era grande na frente e menor mais para trás. Lembrando um leão, aquela juba aqui na frente, ele fica grande e ele vai afinando para trás. Mas a parte principal, justamente o conhecimento desse nome de Deus formado em 72 letras. Então, são 3 versículos, dá 216. Então, a gente vê que esses nomes é que têm a capacidade de fazer até mudanças na criação do Eterno. Então, uma revelação do Eterno. Ora, o Eterno, ele é o Eterno no tempo, passado, presente e futuro, e também é no espaço. Ou seja, tanto o tempo como o espaço estão contidos dentro do Eterno. E o Eterno é muito maior do que isso. É o que se diz cabalisticamente. Primeiro se fala em Ain. Ain. O que é Ain? Ain é Aleph, Yod, Nun. Quer dizer, entre aspas, o nada. Nada absoluto. Ou então, a não existência. Depois, En Sof. O sem fim. E depois, En Sof Or. A luz infinita. A gente vê, então, que para a nossa criação, a nossa existência vem de uma não existência. Mas a não existência também é o eterno.
E isso é muito difícil para a capacidade intelectual humana de absorver esse conceito. Nós não temos conceito de não existência. Tanto é prova que nós servimos o Deus da existência. Yod, Re, Vav, Re, que é o tetragrama do nome do Eterno, representa a existência. Ele que provê essa existência. Mas a não existência também pertence a ele. Então, quando esse nome vai se filtrando até chegar na capacidade desse padrão que nós temos de pequeno e grande e de tempo, começa aqui e acaba aqui, então Deus foi afunilando dentro dele para criar os fragmentos dele mesmo, que são suas criaturas, que somos nós. Então, nós somos fragmentos desse todo que é o eterno. Então, para a gente ter essa capacidade de vislumbrar isso, tu vai estudar os seus nomes. Então, esses nomes inefáveis do eterno representam o conteúdo do todo para o nosso mundo fragmentado aqui. Então, quando se fala que Deus criou as Sefirot como fosse um túnel da luz infinita, dessa energia do eterno, para criar os mundos. E as Sefirot serviriam como filtros dessa potência de energia até chegar num nível que nós pudéssemos suportar. Então, é o que é chamado lá em Gênesis, que havia uma escuridão na face do abismo. Al-Penei Terrom. Esse abismo é justamente então, esse canal do mundo do infinito para o mundo do finito. Então, essa infusão de energia que vem desse mundo e foi canalizando para cá. E a Sefirot faz esse papel de ir filtrando, até chegar na 10ª Sefirá, chamada de Malhut, que é o mundo da realidade, o mundo real, onde nós estamos vendo aqui o mundo do concreto, que tem a capacidade de a gente possa viver com uma quantidade correta de energia, nem tão pouco e nem muito. Então, é esse equilíbrio que faz a existência do mundo. Quando a gente vê a árvore da vida, a árvore sefirótica, então lá é demonstrado uma maneira de um conceito. A parte da direita, a parte da esquerda e a parte central. Então, você tem que dar o equilíbrio. A parte da direita é a parte de Hesed, de uma extrema bondade. A parte da esquerda são restrições, Gevurah. E tem a parte do meio, Tiferet, que é a beleza do equilíbrio para chegar no mundo do Malkut, no mundo da realidade. Bem, então nós somos criados dentro desse mundo de Malkut. A nossa consciência tem uma parte dela espiritualizada e uma outra parte limitada pelo nosso acesso ao mundo da realidade, nossos sentidos que a gente tem. Então, através desse conhecimento do nome do Eterno, de uma meditação que eu faça dentro desses nomes, eu posso, então, subir nessas esferas, nessas sefirot, para tentar alcançar, então, o mundo espiritual. Então, segundo o Abulafia, entre outros sábios, disse que os profetas, quando adentravam nessa caminhada espiritual, era através de Torat Hatziru, através da combinação dessas letras. É também o que diz o Sefer Yetzirah. Deus combinou essas letras para que o mundo viesse a ter existência. Ou seja, o mundo é fruto de uma linguagem do pensamento. Uma linguagem do pensamento. É o que é dito lá em Bereshit. Bereshit, Bará, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Na tradução, no princípio,
criou Deus os céus e a terra. Mas a palavra Bereshit, no começo, do que é a palavra Bereshit? Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin e Yod, Tav. Qual é a palavra raiz dentro dessa palavra aqui? Resh, Aleph, Shin, que é a palavra Rosh. O que é Rosh em hebraico? Cabeça. Então, na cabeça, ou seja, na mente, como se fosse, entre aspas, na mente divina, é criado os céus e a terra. Então, nós só somos fruto dessa mente divina, dessa mente superior divina. Estamos contidos dentro dessa mente. Então, é o que é chamado, dentro do Zohar, de Gulgolet. O que é Gulgolet? Os crânios. Ou seja, é uma cabeça dentro de uma cabeça. Chama-se, numa linguagem cabalística, Arich Anpin, a grande face, então, a grande mente. E Zeir Anpin, a pequena mente. Então, nós somos a pequena mente contidas dentro da grande mente. Então, o Zohar tem os seus comentários sobre as Parashiot, mas dentro dele nós temos 3 livros cabalísticos importantes lá. Iderá Arabá, a grande reunião, onde o Rabi Shimon Bar Yochai, com mais outros sábios, faziam um grupo de 10 sábios. Iderá Arabá, a grande reunião. Temos depois no final Iderá Zotá, a pequena reunião, que desses 10 sábios, 3 já tinham morrido, ficaram 7, a pequena reunião. E temos o Sefer Sifra de Siniuta, o livro do equilíbrio. Então, quando se conseguiu o equilíbrio, esse mundo veio ter, então, a existência plena. Aqui a gente pode especular, mas como é que se deu essa existência plena? Ora, a gente não sabe a questão do tempo. Se antes do Adão Harishon, do primeiro homem, tiveram outras criações divinas. É o que diz, então, explica o livro do Zohar, onde se diz lá, Ares, Haitatorro, Barroho, que a terra era vã e vazia. Então, a gente chama assim em hebraico, Olam Hatorro, o mundo do caos. O que é esse mundo do caos? Um mundo do desequilíbrio. Outra passagem, se não me engano, no livro de Jeremias, onde se usa a mesma expressão de torro e borro em relação àquela corda para fazer o prumo, aquela linha de prumo, para fazer realmente o equilíbrio e fazer uma construção perfeita para que não venha a cair. Então, quando há um pequeno desequilíbrio, aquilo não acontece. Então, os mundos anteriores eram mundos desse caos. Provocado pelo quê? Pelo excesso de infusão de energia do mundo do infinito para o mundo do finito. Aí, então, foi preciso, então, Olam Hatikun, o aperfeiçoamento que veio através das Sefirot. Então, as Sefirot são aqueles filtros dessa extrema energia divina, digamos assim, para que a gente possa realmente viver aqui. É o que é dito lá em Êxodos, quando Moshe pede para ver a Deus, Deus diz, nenhum ser humano teria capacidade de suportar essa visão, essa energia do infinito, essa energia do Deus. Mas, no entanto, ele diz, sobe na montanha, vais me ver eu passar, mas não pela frente, somente pelas costas. Então, aqui a gente vê que a gente não tem acesso à causa diretamente, só tem acesso aos efeitos. E essa é a diferença fundamental do que relata o texto da Torá para nós, Gênesis e outros textos da Torá, em relação a Deus. Nós só temos aqui a presença dos seus efeitos.
Ninguém tem aqui o acesso direto ao Eterno. E essa é a diferença do que consta na Torá e de outras mitologias. Enquanto outras mitologias gregas, babilônicas, egípcias, cananeias, há mais diversas mitologias, existe uma história dos deuses. Esse ligou com aquele, esse teve um caso com aquela, surgiu esse, uma série de coisas. Dentro da Torá, não. Deus não tem história. Dele, nada sabemos em relação a isso. O que sabemos dele? Os efeitos da sua criação no nosso mundo, na nossa história. É como se fosse um palco, a história humana. Tem aqui aquela cortina, por trás da cortina, estão criando, fazendo isso, daquilo. A gente percebe só os efeitos que acontecem nesse palco. Bom, essa é a diferença. Por isso que é relatado, então, principalmente a história da humanidade, nos textos da Torá, que é onde o Deus se manifesta. Então, ao contrário desses outros povos, que adoravam as forças da natureza, o relâmpago, a chuva, a água, Deus Sol, Deus Lua, não. Nós vemos Deus se manifestando na história da humanidade. Tanto na sua justiça, nas suas revelações proféticas. Esse é o acesso que nós temos ao Deus. Então, existe uma ausência de mitologia dentro da Torá. Daí, os textos, desde a criação do mundo, são textos lacônicos, são textos curtos. Mas essas pequenas palavras se revelam um mundo muito grande. O Sefer Yetzirah, que constante 2 páginas desse Sefer Yetzirah, é um mundo muito grande. E a gente entender como se dá isso. Daí, então, se revela esse Deus da criação através da sua linguagem. E a linguagem vem através das letras e dos números. Das letras e dos números. Quantas letras temos no alfabeto hebraico? 22 letras. E quantos números básicos? 10 números básicos. Então, 22 mais as 10 números dá 32. São 32 caminhos para você chegar ao Eterno. Por isso que a Torá começa com a letra Bet, que vale 2, e termina com a palavra Israel, onde a última letra é Lamed, que vale 30. Compreendendo aí, então, os 32 caminhos do conhecimento. Esse número 22 é um número de suma importância para esse entendimento. Então, quando Moshe, lá a primeira vez que tem aquela revelação de Deus, aquela sarça estava pegando fogo e não se consumia, e se aproximou, e lá ele teve um encontro com o Eterno ordena que ele fosse ao Egito redimir o povo de Israel. Ele pergunta, mas qual é o nome do Deus que eu vou dizer lá? Aí Deus dá para ele ali 2 respostas. Primeiro diz, serei o que serei. E depois falou mais ainda, o tetragrama está falando contigo. Que era conhecido como Yod, Re, mas a letra Vav e outro Re. Cabalisticamente, como é que tu aprende o verdadeiro tetragrama escondido dentro da Torá? É a junção desses 2 nomes, Re e o nome do tetragrama, Yod, Re, Vav e o Re. Então, tu junta os 2 nomes. As letras que se repetem desses 2 nomes, tu coloca só uma vez. De modo que aí vai aparecer um nome formado assim, Yod, Re, Vav e Aleph. Quanto dá esses números? Bora contar. Yod é 10. Re é 5, tem 15. Vav é 6, dá 21. E o Aleph é 1, 22. Então, quando é falado o nome do Eterno
das suas palavras, que formam essas 22 letras, tudo aí se cria. Então, esse nome é o nome verdadeiro do Eterno. Se a gente mudar a sequência dessas letras, bota o Aleph no começo, Aleph, Re, uma segunda, Yod, uma terceira, e o Vav, uma quarta letra. Bora agora colocar essas letras no alfabeto que a gente conhece. Alfabeto latino, que vem do alfabeto grego, que vem do alfabeto hebraico. A gente está usando o alfabeto aqui na nossa língua, que vem do hebraico, do Aleph Bet. Então, do Aleph Bet passou para o grego, alfa, Aleph, beta, et, gama, gimel, delta, dalet, epsilon, re, e assim por diante. E depois passou para o latim. Então, colocando essas letras nesse outro alfabeto, Aleph é A, Re é E, Yod seria o I, e o Vav, O e U, dependendo do ponto. Tem um ponto em cima, é O. Tem um ponto dentro, é U. Então olha que é o nome de Deus. São as vogais que dão vida às consoantes. Então, tu está no mundo da linguagem, que é o mundo da inteligência. Então, quando a gente come daquela árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, e depois a gente poderia comer da árvore da vida, o que Deus diz lá? Agora, o homem é como um de nós, seres divinos. Então, a gente sai daquele nível de seres simplesmente a nível de animal e passamos agora a nível divino, a nível angelical. Ficamos, na verdade, com as duas. A nossa parte intelectual, espiritual, é do mundo divino, angelical, enquanto o nosso corpo ainda segue as normas do mundo animal. Então, é essa que é a diferença. Então, através desse conhecimento, que dá a capacidade que a gente tem de criar algo. Então, aqueles cabalistas que se aprofundam nesses nomes divinos teriam a capacidade de ir no âmago das coisas criadas e mudar até o seu formato. Eu chamei de coisa. Coisa em hebraico é davar. E palavra em hebraico também é davar. Tudo é o mesmo. Porque as coisas, que são objetos, eles são formados por partículas. E essas partículas chegam num mínimo, elas viram vibrações, como se fossem vibrações sonoras. Daí o termo davar. Então, se você consegue chegar nesse âmago dessa criação, teria, hipoteticamente, logicamente, estou falando aqui daquele que tem essa capacidade de fazer essas permutações das criações. Logicamente que a gente sabe da dificuldade de cada ser humano de ter essa mente ampla para se chegar nesse conhecimento, já que a nossa capacidade de reflexão, de absorção, desse entendimento, não passa de 10% da totalidade da nossa mente. Alguns com mais QI, da 12, aquele com mais 14, mas não passa disso. Se a gente tiver essa amplitude da nossa consciência ou da nossa mente, há mais capacidade tu vais ter de entender esse mundo que vive aqui. Ou seja, tu vais te juntar novamente na nossa fonte inicial, que é esse todo. Então, nós somos fragmentos do todo, somos criaturas do Criador. E aí não cabe certas perguntas. O que Deus fazia antes da criação? Essa é uma pergunta. Estás colocando Deus como abaixo do tempo? E está acima do tempo. Ele não tem nem antes,
nem agora nem depois. Ah, onde é que Deus está? Outra pergunta também que não cabe a Deus. O estar que está dentro dele, não que ele está dentro desse estar no espaço. Então, o espaço está contido dentro do eterno. Então, essa visão que a gente tem desse Deus realmente grandioso é praticamente impossível a absorção pela mente humana da compreensão desse Deus. Mas, no entanto, nós temos o Deus atuando dentro da história da humanidade. Então, essa foi a resposta que o sábio, quando indagado pelo rei dos Hazaros, hebraico Uzari, era um rei, ele teve uns sonhos, e no sonho dele, ele via que tipo, um anjo falava com ele, disse, olha, as tuas intenções são boas, mas o teu proceder não é bom. Então ele entendeu que a religião que ele praticava estava errada. E na época dele já existia tanto o judaísmo como o cristianismo e o islamismo. Então ele chamou vários sábios de cada uma dessas religiões. Ele foi perguntar, como é a tua religião? Explica isso, explica aquilo. Cada um foi dando a sua resposta. Até que ele chegou no sábio judeu e perguntou a seguinte pergunta. Perguntou, em que Deus vocês acreditam? Aí os sábios respondeu, acreditamos no Deus que se revelou no Monte Sinai para nós. Aí ele retrucou, mas isso não é um Deus muito particular. Por que tu não me respondes que o Deus que vocês acreditam é o Deus que criou o mundo, que é para todo mundo, não é só para vocês? Aí o sábio respondeu, não, veja bem, esse Deus é o mesmo. Só que o Deus que criou o mundo, lá no começo do mundo, ninguém estava lá para realmente saber e comprovar. Mas o Deus que se revelou no Monte Sinai, esse é um Deus provado pela história. Então, esse testemunho da existência divina, essa aqui é a parte principal da missão desse povo hebreu aqui na Terra. É confirmar, é afirmar a existência desse Deus. Tem uma história que faz uma analogia com isso, é que um certo rei fez a seguinte experiência. Uma caverna, ele colocou duas pessoas, um casal e uma mulher. Todo dia, lá por cima daquela caverna, ele jogava comida, aquele casal lá embaixo. O casal comia, estava vivendo. Depois de alguns anos, o casal teve filhos lá nessa caverna. E o casal ia ensinando, olha, lá em cima, naquele buraquinho que você vê lá, tem um rei lá. E todo dia ele joga comida para nós. E os filhos, o papai falou, a mamãe também, estou vendo aqui a comida, é verdade. Fui vendo os netos. Aí começaram a falar, e aí começaram a duvidar, será que tem de fato esse rei lá em cima, que manda comida para nós todos os dias? Começaram então a estudar aquela caverna lá. E começaram então a propor teorias. Não, isso aqui não tem nada lá em cima. Isso aqui é da própria caverna, aquela forma, as substâncias, isso aqui sobe, se transforma em comida e cai para nós. E esse rei lá em cima não existe. Então foi preciso que, em dado momento da história, esse rei descesse, se revelasse e deixasse um texto da sua própria existência. Ele se deu com a gente. O Adão e a Eva tinham plena consciência da existência do Deus que os tinha criado, e assim as primeiras gerações. Depois começaram a duvidar. Será que tem esse Deus meu que criou? Aí começaram a surgir umas teorias. Não, evoluiu daqui, aquela substância, não sei o quê. Tudo tem uma explicação. E esse Deus não existe. Então, em dado momento da história, esse Deus vem, se revela e deixa o testemunho dele, que é justamente a Torá. Então, através do conhecimento de Torá, que a gente consegue realmente saber perfeitamente a existência desse Deus. Se Deus tivesse revelado lá no Monte Sinai,
ser revelado do ponto de vista histórico, do ponto de vista concreto, não somente uma revelação mística, no caso, digamos, para Moshe. E o que aconteceria? Se Moshe tivesse somente uma revelação mística, os outros não teriam tanta comprovação e tanta certeza para seguir cegamente um líder. E se levantar várias e várias revoltas. E não seria consolidado essa liderança de Moshe. E assim, passaria-se para outras gerações. Isso é verdade, conto isso, ele falou isso. E não teria também esse apego, essa questão de cumprir esses mandamentos que constam na Torá. Mas como todos nós estávamos lá e vimos a revelação, então esse concreto de fato aconteceu. Então, tudo que acontece no mundo místico, para se ter uma certeza nesse mundo daqui, tem que ter, de fato, uma relação no mundo concreto. Então, é o que aconteceu, tanto no passado, e que acontece até agora. Saindo daquele passado da revelação divina lá, a revelação continua acontecendo. A gente vê milagres coletivos ou milagres individuais, é a existência do Eterno fazendo isso. Nós vemos no mundo sob as intempéries de clima e outras forças da natureza. Mas como é que a gente reage a isso? Então, essa que é a questão. A gente viu agora de terremoto em escala altíssima na Turquia e na Síria, e aquelas cenas realmente chocantes. A gente fica se perguntando, mas como isso pode acontecer? Então, isso é a nossa vida a nível de animal. A gente vive sob essas leis físicas, digamos assim. Mas como é que eu reajo a isso? Como é que eu posso ver essas cenas? E o que eu posso reagir com isso? Morte de pessoas inocentes, da maneira mais chocante, como eu disse, que já foram encontrados, outros que não foram encontrados. Agora, vejam os animais que, porventura, estavam lá também. Sofreram? Claro que sofreram. Sofrem. Mas não têm a consciência, né? Eles não têm como calcular ou pensar sobre isso. Então, essa aqui é a diferença. Nós que vivemos aqui nesse mundo, desse nível baixo, mas com uma consciência divina de um ser divino. Então, o que nos capacitou com as árvores, com o espírito mal, depois da árvore da vida, é essa diferenciação do ser humano das outras espécies. Isso que deu, então, esse impulso elevado para que a gente possa chegar realmente a esse conhecimento do Eterno. Logicamente, isso é acompanhado com aquele véu que a gente não tem acesso diretamente a esse Criador. E com esse véu, cria-se, apesar da inteligência, muito embotamento mental. Eu estou vendo uma coisa acontecer, aquilo é divino, eu vou dizer, não, isso não é divino, isso vai acontecer por causa disso. Fosse igual aquele daquela caverna, que entrou a estudar a caverna e achava que tudo era ali mesmo. Nosso mundo é muito maior do que isso. Então, essa é a revelação lá no Monte Sinai. Esses nomes divinos. Eu falei de alguns, tem outros nomes divinos. Então, essa capacidade do nome de fazer justamente o quê? A existência aqui. Então, quando se fala na Torá, e disse Deus, haja luz, Yehi or, vai ri or. Aqui nós temos o quê? Parte desse nome do tetragrama, da existência. Yehi, Yod, Re, que já é nome de Deus, Yod. Vai ri, tem um Vav na frente, representando o nome do Eterno. Então, só através da força criadora, representada por esses nomes, que nós temos a existência nesse mundo daqui. Então, quando nós fazemos
Nossas orações, dentro das tefilot, todas elas vão compor, de uma certa maneira, esses nomes divinos. Então, para você ver, tefilot, cabaliot, ou seja, orações cabalísticas, em outras palavras. É baseado nessa concentração para você chegar no nome do Eterno. Que se tinha dentro do templo, a parte principal do templo, todo aquele concreto, aquele serviço divino, a parte de animais, as ofertas vegetais, aquela fumaça, o ketoret, o aroma, tudo isso era uma maneira dos sentidos fazer um serviço divino. Mas a parte principal era conhecer o nome do Eterno. Por isso que a parte central do templo era Kodesh HaKodashim, onde estava lá a Arca da Aliança, na tampa os 2 querubins, representando aquela questão lá de Gênesis, que os querubins estavam protegendo a árvore da vida. E a árvore da vida que nós temos aqui é a Torá que a gente recebeu lá no Monte Sinai. Então, tudo que é relatado na Torá tem um sentido muito mais profundo. A gente já falou aqui algumas vezes disso. Por que a Torá esperou para ser entregue só na época de Moshe, que não entregou antes? Tudo isso cumpre um conceito divino. Então, nós temos aqui o tetragrama Yod, Re, Vav, Re. Dá um total de 26 em números. 26 é justamente de Adão até Noé, 10 gerações. Noé até Abraão, 10 gerações. De Abraão até Moshe, 6. Total, 26. Aí a plenitude do nome do Eterno. Aí se dá justamente a entrega da Torá. A Torá, a palavra quer dizer leis. Tudo no mundo são leis. Leis da biologia, leis da química, leis da cosmologia, tudo é lei. Então, tem a Torá da Shem, que é esse está escrito na Torá, dos textos, que chega diretamente ao Eterno, ou então através do conhecimento da criação do Eterno, tu chega a ele também. Então, todas as ciências humanas vão convergir para esse conhecimento do Eterno. Bem, vou deixar então aqui aberto agora as nossas perguntas. À vontade.